O sonho de Daniel e suas visões. É provável que Daniel, que já havia interpretado o sonho de Nabucodonosor, que agora vivia sobre o reinado de seu sucessor, precisasse de uma palavra especial da parte de Deus para confirmar sua fé. Vamos entender isso? Vem comigo. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Teologia Home, a Bíblia em Lições. Dando continuidade ao estudo sobre o livro de Daniel, nesta aula nós vamos aprender sobre o sonho de Daniel e suas visões. Essa aula ela será dividida em duas partes. Na parte 1 nós vamos ver a introdução e os 4 animais, e na parte 2 o julgamento, ok? Te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like, acionar o sininho e compartilhar com outras pessoas. Não deixe de visitar nosso site e também nossa loja. Lá você encontrará estudos bíblicos, mensagens e uma variedade de materiais como cursos e livros de diversos autores renomados. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para que você possa conhecer. Não se esqueça também de visitar as nossas redes sociais aqui ao lado. Lá eu posto assuntos diferenciados. Se você quiser se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição um link oficial do livro Justificação e Regeneração. O que a Bíblia quer dizer quando afirma que os homens precisam ser justificados diante de Deus? Como é possível que um Deus justo justifique homens injustos sem que ele mesmo se torne injusto? E a regeneração, o que é? O que significa o novo nascimento o qual Jesus falou? As respostas a essas perguntas cruciais podem ser encontradas neste livro. O autor demonstra através de um estudo claro e bíblico como as doutrinas da justificação e da regeneração estão no coração do Evangelho e como o entendimento correto dessas doutrinas é vital para uma vida cristã plena e que glorifica a Deus. Não deixe de acessar o link aqui na descrição para obter maiores detalhes, ok? Vamos à aula. O sonho de Daniel e suas visões. Vou prestar atenção aqui no slide. Esse estudo ele está baseado no livro de Daniel, capítulo 7 e capítulo 8. Para que a gente possa ter uma compreensão mais detalhada desse estudo, nós precisamos ler os 2 capítulos aí de forma completa. Eu não vou estar fazendo isso aqui para o vídeo não ficar muito grande. Então eu vou me ater somente ao versículo número 1 do capítulo 7 e o versículo número 1 do capítulo 8. E durante a aula eu vou estar falando de outros versículos, ok? Então, se você não tem uma Bíblia, preste atenção aqui no slide e acompanha comigo. Versículo 1 do capítulo de número 7 está escrito assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Agora o versículo 1 do capítulo 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Ok? Vamos orar ao Senhor? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai Celestial, em nome de Jesus, mais uma vez estamos na Tua presença. Queremos Te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor, de dar continuidade ao estudo do livro de Daniel. Que eu possa me abençoar, ungir os meus lábios, a minha mente, o meu coração, ó Deus, para que eu possa transmitir aquilo que está no Teu coração para os Teus servos. Desde já eu quero Te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Todos digam amém e amém. Na parte introdutória, vamos prestar atenção aqui no slide, está escrito assim: Quando se deitou na noite daquele sonho da grande imagem, Nabucodonosor sem dúvida estava preocupado com o futuro do vasto império que havia adquirido. Como, havendo feito tudo, permanecer firme? Nessa hora vem a intervenção de Deus, que domina sobre os reinos dos homens. O reino babilônico cairia e depois dele viria outros, todos destinados a ser eliminados. No fim dos tempos, o mundo todo ficaria sob o domínio do rei por Deus apontado.
É provável que Daniel, que já havia interpretado o sonho de Nabucodonosor e agora vivia sobre o reinado de seu sucessor Belsazar, precisasse de uma palavra especial da parte de Deus para confirmar a sua fé. Como fiel administrador que era, preocupava-se com a boa administração, não apenas de um império, mas ainda da administração do mundo inteiro. Na parte 1 da lição O Sonho de Daniel e Suas Visões, nós vamos ver os 4 animais. E dentro desse tópico, nós vamos ver o seu significado, a sua força, a sua origem, a sua aparência e o simbolismo que esses 4 animais representam. Ok? No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Essa visão veio a Daniel após o reinado de Nabucodonosor, mas antes que o Império Babilônico fosse conquistado pelo Império Medo-Persa. Vemos que é datado no início do reinado de Belsazar, mas não é o sonho de Belsazar. Este é o sonho e as visões do próprio Daniel. Isso foi escrito por Daniel. Este primeiro ano representa um flashback a 533 anos antes de Cristo, ou seja, 14 anos antes da festa daquele banquete registrado em Daniel capítulo 5. Neste sonho ou visão, Daniel viu um grande vento no céu, provavelmente um tornado ou algo semelhante a isso. E esse vento agitava o Mar Grande. Era quase certo ser o Mar Mediterrâneo. Cada um dos impérios que serão mencionados nesta visão tinha uma conexão geográfica com o Mar Mediterrâneo. E aqui agitar tem a ideia de caos e tumulto. Para os hebreus, o mar era perigoso e misterioso, um elemento inquieto, mas não além do poder do Senhor para domar. Alguns veem esses ventos como uma descrição do poder soberano de Deus lutando com os homens. Ainda na visão, Daniel vê 4 animais, grandes, diferentes uns dos outros, e eles subiam do mar. Primeiro animal, em Daniel 7,4 está escrito: era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. Ele foi dado a mente de homem. O primeiro animal era mais majestoso do que qualquer um dos animais seguintes. Leões e águias são reis de seus reinos. Mas esta besta majestosa foi humilhada, ou seja, suas asas foram arrancadas, e se tornou humana, ou seja, o coração de um homem foi dado a ela. A primeira besta como um leão com asa de águia está falando de Babilônia e seu rei mais famoso, Nabucodonosor. As asas da águia muitas vezes simbolizam a agressividade, a rapidez das suas vitórias. Os babilônios foram muito ferozes em suas conquistas. Eles se estabeleceram e se tornaram uma nação mais civilizada. Este pode ser o significado das asas sendo arrancadas. Ficar em pé como homem representa o caráter humanitário de Nabucodonosor em seus últimos anos. Ele se tornou mais como homem quando a sua maldade se foi. Em Daniel 7,5 fala sobre o segundo animal. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe dizia: levanta-te, devora muita carne. O segundo animal não tinha porte majestoso do leão ou da águia. É um urso mais lento, porém mais forte e mais esmagador que um leão. E esse urso tinha um apetite voraz pela conquista. O urso representou o Império Medo-Persa, sucedendo o Império Babilônico. Nesta parceria entre os medos e os persas dominaram o relacionamento. A maioria pensa que as 3 costelas representam suas 3 grandes conquistas militares: a Babilônia, o Egito e a Lídia. Os lentos e esmagadores exércitos do Império Medo-Persa eram bem conhecidos. Eles simplesmente dominaram seus oponentes com tamanho e força superiores. Os medos e persas são comparados a um urso por causa da sua crueldade e sede de sangue, um animal muito voraz e cruel. A ordem de se levantar e devorar muita carne indica as extremas crueldades frequentemente praticadas pelos persas e a ampla extensão de suas conquistas.
Em Daniel 7,6 descreve o terceiro animal. Depois disso, continuei olhando, e eis que outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. O leopardo era conhecido por seus ataques repentinos e inesperados. Este era especialmente rápido, com 4 asas, e inteligente, com 4 cabeças. Cada animal é poderoso, mas domina sua presa de maneira diferente. O leão devora, o urso esmaga e o leopardo salta sobre sua presa. O leopardo representou o Império Grego. Alexandre o Grande conquistou rapidamente o mundo civilizado aos 28 anos. Nada na história do mundo foi igual às conquistas de Alexandre. Após a sua morte, seu império foi dividido em 4 partes, ou seja, as 4 cabeças. Especificamente, as 4 cabeças foram Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, que herdou o domínio de Alexandre após a sua morte. Em Daniel capítulo 7, nos versículos 7 e 8, descreve o quarto animal. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, ao qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava, e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes deles e tinha 10 chifres. Estando eu observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre haviam olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. A quarta besta era indescritível e excepcionalmente horrível em seu poder e conquista. Não tem nome e, portanto, deve ter o caráter de um monstro horrível e desconhecido. Este quarto animal era tão forte que tinha 10 chifres. No mundo antigo, os chifres expressavam o poder e o medo de um animal. Os 10 chifres são 10 reis, e o chifre pequeno é outro rei que se levantará após os 10 e coexistirá com eles. Os 10 reinos representados pelos 10 chifres podem ser a nação que crescerá do antigo Império Romano, ou podem ser 10 futuros reis que governarão sobre alguma forma de um revivido Império Romano. Na primeira parte dessa lição, observamos o significado dos 4 animais, suas forças, suas origens, suas aparências e seus simbolismos. Com todas essas informações, entendemos que se trata de uma sequência histórica, cada império sendo substituído pelo seu sucessor. Como no sonho de Nabucodonosor, em que o valor dos materiais da grande estátua ia sempre diminuindo até chegar aos pés de barro misturado com ferro, na visão de Daniel, o pior de todos os reis ou reinos também é o último. A teologia e a filosofia do século XIX propunham uma melhora gradual até chegar a um mundo perfeito, com todas as nações vivendo em paz e bem administrada sobre um governo universal. A teoria de Darwin teria apoiado tal perspectiva. A história, no século XX, com 2 grandes guerras mundiais e o Holocausto, confirma a visão de Daniel. Em outras palavras, nós não estamos melhorando. Hein? Terminamos aqui a primeira parte desta aula, onde vimos a parte introdutória e os 4 animais. Na próxima aula vamos ver o julgamento. Vamos à aula? Continuando nossa aula sobre o sonho de Daniel e suas visões, nós vamos ver agora a parte 2 dessa lição, que vai falar sobre o julgamento. Vamos prestar atenção aqui no slide. Toda a cena reforça a verdade já enfatizada em Daniel, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. É registrado lá em Daniel capítulo 4, versículo 32. O grande julgamento não só chama atenção para o poder absoluto de nosso Deus, como também para a sua misericórdia em estabelecer o seu rei já prometido. Reinará um rei com justiça e em retidão, governarão príncipes. Em Isaías capítulo 32, verso 1, onde está escrito esse versículo. Quem recebe o reino eterno não é nenhum animal, mas sim um ser humano. Vamos ver algumas comparações. Em Daniel capítulo 7, versículo 9, está escrito assim: Continuei olhando,
até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Aí lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 2 e 3, está escrito assim: Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto à esmeralda. Aí em Daniel, capítulo 7, versículo 10, na parte B, está escrito: Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Aí agora nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 13, onde está escrito assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Quando o apóstolo João viu o céu, ele também viu tronos, e também viu aqueles que estavam sentados nesses tronos, os 24 anciãos descritos em Apocalipse 4:4. Daniel não fez menção a esses, talvez porque os 24 anciãos representassem a igreja. E a igreja é um mistério não revelado para os santos do Antigo Testamento, como está registrado lá no livro de Efésios, capítulo 3, nos versos 1 ao 7. Todas as três referências à Bíblia ao ancião de dias são encontradas em Daniel 7, nos versículos 9, 13 e 22, e estes se referem a Deus Pai. Também é interessante notar que este capítulo é o único lugar no Velho Testamento onde a frase Filho do Homem se refere ao membro da Trindade que viria à Terra como Jesus Cristo. A explicação em Daniel 7 mostra que o ancião de dias tem a maior autoridade dos dois, e que o Filho do Homem virá nas nuvens para governar todos os povos, nações e línguas. Está escrito lá no versículo 14. Milhares de milhares ministram a ele. Isso descreve inumerável companhia de anjos ao redor do trono de Deus. 10.000 vezes, 10.000 estavam diante dele. Isso descreve a humanidade diante de Deus em julgamento. O tribunal se sentou e os livros foram abertos. A Bíblia descreve vários livros diante de Deus, e qualquer um deles ou uma combinação deles poderia se referir ou o livro dos vivos, que está registrado em Salmos 69, 28, ou o livro como memorial, registrado lá em Malaquias 3,16, ou o livro da vida, registrado em Filipenses capítulo 4, versículo 3, ou Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Em Daniel, capítulo 7, versículo 7 a 14, está escrito assim: Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e seus cabelos da cabeça como pura lã. Seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia.
Estive olhando e vi que o animal foi morto e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhe dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Todos os personagens, humanamente falando, tiveram seu domínio retirado. Esta passagem descreve a transição do domínio humano na Terra para o domínio divino. Isso acontece quando o Filho do Homem vem e exerce o domínio sobre a Terra. O Filho do Homem sucede ao reinado da quarta besta. Essa visão de Daniel é claramente uma profecia sobre a segunda vinda de Cristo. Para concluir, todas essas visões se referem a eventos ainda futuros para Daniel. As palavras são encerradas e seladas até o tempo do fim. Está registrado lá em Daniel capítulo 12, versículo 9. Qual seria o cumprimento? Os acontecimentos sobre o Império dos Medos e Persas, sobre o Império de Alexandre o Grande e a divisão do mesmo entre seus generais se cumpriram antes de Jesus nascer. As crueldades de Antíoco Epífanes, como mudou as datas das festas judaicas e até profanou o templo, são hoje fatos históricos bem documentados. Porém, Jesus citou Daniel, referindo-se à sua vinda para julgar e reinar nos fins dos tempos. Apocalipse se baseia em Daniel da mesma maneira. O ímpio Antíoco realmente cumpriu a profecia, mas o cumprimento total só virá no fim, quando o último imperador mundial, mais cruel e orgulhoso do que todos os outros que antecederam, e inimigo declarado de Deus for derrotado. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Está registrado lá em Apocalipse 11, versículo 15. Amém? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Glória a Deus! Terminamos aqui mais uma lição, o sonho de Daniel e suas visões. Na parte 1 nós vimos os 4 animais, e na parte 2 o julgamento. Espero que essa lição tenha abençoado muito a sua vida. Te agradeço muito por ter permanecido até o final deste vídeo. E mais uma vez eu te convido aí a se inscrever no canal, a deixar o seu like, acionar o sininho e compartilhar com outras pessoas. Não deixe de visitar o nosso site e também a nossa loja. Lá você encontrará estudos bíblicos, mensagens e uma variedade de materiais como cursos e livros de diversos autores renomados. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Até a próxima lição, em nome de Jesus.